Em apenas 100 dias, um único homem matou mais de 500 soldados soviéticos, sem mira telescópica, sem apoio, sozinho na neve. Os soviéticos o chamaram de a Morte Branca. Seu nome era Simo Hai-ha. O frio não fazia barulho, ele apenas tomava tudo. Em dezembro de 1939, nas florestas brancas da Carélia, o mundo parecia suspenso, como se o próprio tempo tivesse congelado junto com os lagos e os pulmões dos homens que respiravam aquele ar cortante. Para o Exército Vermelho, aquela deveria ser uma campanha rápida. Centenas de milhares de soldados atravessando a fronteira finlandesa para esmagar um país pequeno, mal armado e isolado. Os mapas diziam isso, os generais diziam isso, Moscou dizia isso. O que ninguém havia previsto era que a neve esconderia um homem, e que esse homem transformaria o inverno em uma armadilha mortal. Eles começaram a chamá-lo de a Morte Branca, quando perceberam que algo estava errado. Soldados soviéticos tombavam sem ouvir o disparo. Não havia clarão, não havia eco, apenas o impacto seco e o corpo que caía, manchando a neve. Às vezes, era um oficial, às vezes, um operador de rádio, às vezes, um soldado que simplesmente se afastou da coluna por alguns segundos. Os relatos se acumulavam, confusos, quase supersticiosos. Um atirador invisível, um fantasma, um camponês que conhecia aquelas florestas melhor do que qualquer mapa militar. Simo Hai-ha não parecia um soldado destinado à história. Baixo, reservado, filho de agricultores, nasceu em 1905 em Haut-Gervie, perto da fronteira com a Rússia. Cresceu caçando para sobreviver, aprendendo desde cedo a ler o terreno, o vento, o silêncio. Para ele, atirar nunca foi espetáculo. Era precisão, era paciência, era ficar imóvel por horas até que o momento certo surgisse. Quando a União Soviética invadiu a Finlândia, Hai-ha não fez discursos. Apenas pegou seu rifle e seguiu para o fronte. O Exército Vermelho entrou na Guerra de Inverno com números esmagadores. Mais de 450 mil soldados contra pouco mais de 180 mil finlandeses. Tanques, artilharia pesada, apoio aéreo. Mas números não se movem sozinhos. Homens se movem. E homens cansam, sentem frio, cometem erros. As colunas soviéticas avançavam por estradas estreitas, cercadas por florestas densas. Era exatamente ali que a guerra deixava de ser matemática e passava a ser humana. Hai-ha operava sozinho, ou em pequenas células, quase sempre à frente das linhas finlandesas. Vestia branco da cabeça aos pés, compactava a neve à sua frente para evitar levantar partículas ao disparar e colocava a neve na boca para que o vapor da respiração não o denunciasse. Não usava mira telescópica. Preferia a mira de ferro, mais baixa, menos reflexiva, menos visível contra o sol pálido do inverno. Cada detalhe importava. Cada erro era definitivo. Os soviéticos começaram a perceber um padrão tarde demais. Oficiais que se destacavam eram os primeiros a cair. Unidades ficavam desorganizadas. Avanços travavam. O medo se espalhava de forma silenciosa, corrosiva. Soldados disparavam contra árvores. Bombardeavam áreas inteiras sem saber contra quem lutavam. Quanto mais reagiam de forma caótica, mais se expunham. Hai-ha não precisava correr. O próprio inimigo vinha até ele. Em poucas semanas, os números começaram a circular de maneira informal entre as tropas finlandesas. 100 mortos, 200, 300. Ninguém tinha certeza. O que se sabia era que em certos setores da frente, o avanço soviético simplesmente parava. Não por falta de homens ou armas, mas por algo mais difícil de combater. A certeza de que alguém estava observando, esperando, escolhendo. Se você está ouvindo essa história agora, vale pensar em algo simples. Até que ponto um único homem pode alterar o comportamento de um exército inteiro? Deixe isso em mente, porque o que vem a seguir vai além de números. O comando soviético respondeu como sempre respondia: força bruta. Artilharia pesada foi direcionada às áreas onde se acreditava que Hai-ha estivesse operando. Florestas inteiras foram reduzidas a troncos partidos e crateras congeladas.
Equipes de contra-atiradores foram enviadas com ordens claras: eliminar o finlandês a qualquer custo. Nenhuma delas voltou com sucesso. Algumas não voltaram de forma alguma. Enquanto isso, Raiha continuava, dia após dia, em temperaturas que chegavam a menos 40 graus, com dedos dormentes, com o rosto queimado pelo frio. Ele não escrevia cartas heróicas, não falava em glória. Em seus raros relatos, dizia apenas que estava fazendo o que precisava ser feito: defender sua casa, seu país, sua linha invisível na neve. No final de janeiro de 1940, os soviéticos já o tratavam como prioridade estratégica. Aviões sobrevoavam a região constantemente. Patrulhas varriam a floresta em formação ampla. Ainda assim, os disparos continuavam, precisos, silenciosos, desmoralizantes. A guerra moderna, com toda sua máquina, estava sendo humilhada por um homem imóvel, deitado na neve, respirando devagar. Mas nenhuma guerra permite fantasmas eternos. Em 6 de março de 1940, algo finalmente deu errado. Um projétil explosivo atingiu Raiha no rosto durante um confronto intenso. Ele caiu inconsciente, com ferimentos graves. Para os soviéticos, a morte branca havia sido eliminada. Para os finlandeses, o silêncio voltou a ser apenas silêncio. Raiha acordaria dias depois em um hospital, sem saber que a guerra estava praticamente no fim. Sobreviveu. Mas nunca mais voltaria ao fronte. Seu corpo carregaria as marcas, seu nome, a lenda. Quando Simo Raiha foi retirado do campo de batalha, o Exército Vermelho respirou, como quem sai debaixo d'água. Não houve comemoração oficial, não houve anúncio. Apenas uma redução quase imediata das baixas inexplicáveis naquele setor da frente. Para muitos soldados soviéticos, isso foi confirmação suficiente de que o terror tinha um nome e um rosto, mesmo que poucos o tivessem visto. Mas é aqui que a história começa a ficar menos confortável. Os números atribuídos a Raiha variam conforme a fonte. O registro oficial finlandês fala em pouco mais de 500 soldados soviéticos mortos por ele, a maioria confirmada por oficiais e observadores. Há quem diga que o número real seja menor. Há quem suspeite que seja maior. O ponto não é a contagem exata. O ponto é que, mesmo no cenário mais conservador, estamos falando de um impacto que nenhum atirador individual deveria ter em uma guerra moderna. E isso levanta uma questão que os próprios finlandeses evitaram por décadas. Como um exército inteiro permitiu que isso acontecesse? A resposta não está apenas em Raiha. Está no Exército Vermelho de 1939. Após os expurgos de Stalin no final dos anos 1930, a liderança militar soviética estava mutilada. Oficiais experientes haviam sido presos, executados ou silenciados. A hierarquia restante operava com medo constante de tomar decisões independentes. Isso gerava um padrão fatal: seguir ordens rígidas mesmo quando o terreno, o clima e a situação exigiam adaptação. Na Carélia, isso significou colunas previsíveis, rotas repetidas, disciplina mecânica e pouca iniciativa tática. Raiha explorou exatamente isso. Ele não caçava soldados aleatoriamente. Ele observava hábitos, horários, reações. Um operador de rádio sempre parava no mesmo ponto. Um oficial sempre levantava a cabeça no mesmo trecho da trincheira. Um grupo sempre fazia pausa naquele cruzamento. A guerra ali virou rotina. E rotina é mortal quando alguém está observando. O frio amplificava tudo. Armas soviéticas travavam. Óleo congelava. Roupas inadequadas drenavam energia. Já os finlandeses, acostumados ao inverno extremo, se moviam como parte do ambiente. Não era apenas habilidade individual. Era simbiose com o terreno. Raiha era o exemplo mais extremo disso, mas não era o único. Ele apenas se tornou o símbolo. Ainda assim, algo começou a mudar no comportamento soviético conforme a lenda crescia. Unidades passaram a evitar áreas abertas. Avanços se tornaram mais lentos. Oficiais hesitavam. O medo, que raramente aparece nos relatórios militares, começou a governar decisões.
Há relatos de soldados se recusando a sair das trincheiras durante o dia. Outros disparavam a esmo, denunciando posições, apenas para sentir que estavam reagindo. Esse é o ponto onde a eficácia militar começa a colapsar, não por falta de recursos, mas por excesso de tensão psicológica. Um atirador não vence uma guerra, mas ele pode quebrar o ritmo dela. E quebrar o ritmo de um exército grande demais, lento demais, já é meio caminho andado para o desastre. É aqui que surge a imagem mais incômoda de Haiha. Para os finlandeses, ele era um defensor. Para os soviéticos, um carrasco invisível. Para a história, ele ocupa uma zona cinzenta difícil de classificar. Não há relatos de crueldade gratuita. Não há histórias de tortura ou exibição de corpos. Há apenas eficiência. E talvez isso seja o que mais assusta. Se você chegou até aqui, vale uma pausa mental. Você vê Haiha como herói, arma ou consequência? Essa resposta costuma revelar mais sobre quem observa do que sobre quem está sendo observado. Enquanto isso, em Moscou, a guerra caminhava para um impasse humilhante. O Exército Vermelho avançava, mas a um custo absurdo. A pequena Finlândia não seria esmagada rapidamente. Cada quilômetro exigia sangue, tempo e exposição internacional. Stalin precisava encerrar o conflito antes que ele se tornasse um símbolo de fraqueza soviética. A presença de figuras como Haiha só tornava essa necessidade mais urgente. Quando o cessar-fogo finalmente veio, em março de 1940, a Finlândia perdeu território, mas manteve sua soberania. Para muitos historiadores, isso foi uma vitória estratégica disfarçada de derrota. E dentro dessa narrativa, o nome de Haiha foi usado com cuidado. Ele não foi transformado em propaganda exagerada durante a guerra. Não virou pôster. Não virou slogan. Só depois, com o tempo, ele foi absorvido pela memória nacional. Haiha, por sua vez, voltou à vida civil. Caçou. Criou cães. Evitou entrevistas. Quando perguntado anos depois sobre quantos homens havia matado, respondeu de forma simples: "Fiz o que me mandaram fazer, da melhor forma que pude." Não havia orgulho visível, nem arrependimento explícito, apenas aceitação. Mas a história não termina com o cessar-fogo, porque o legado da morte branca não está apenas nos corpos deixados para trás. Está no que os exércitos aprenderam e no que preferiram esquecer. O que mais incomodou os grandes exércitos após a Guerra de Inverno não foi apenas o número de mortos atribuídos a Simo Haiha. Foi o fato de que ele expôs uma falha estrutural profunda, a crença de que tecnologia, volume e poder industrial sempre vencem o indivíduo. Haiha provou que isso não é verdade em todos os cenários, e essa constatação caiu como um problema, não como inspiração. Oficialmente, poucas doutrinas militares citaram Haiha diretamente nos anos seguintes. Seu nome quase não aparece em manuais da Segunda Guerra Mundial, mas seu impacto está lá, nas entrelinhas. Mudanças em protocolos de camuflagem, movimentação irregular, dispersão de tropas, uso mais cauteloso de oficiais em campo aberto, tudo isso foi acelerado por experiências traumáticas como a da Carélia. Não apenas por Haiha, mas ele foi o exemplo mais extremo e impossível de ignorar. Curiosamente, a União Soviética evitou transformar Haiha em vilão público. Não houve campanhas massivas demonizando-o pelo nome. O silêncio era estratégico. Admitir que um único homem havia causado tamanho estrago seria admitir vulnerabilidade. Em regimes baseados em imagem de força absoluta, isso é inaceitável. Então a narrativa oficial preferiu falar do inverno, do terreno, da resistência inesperada, nunca do atirador invisível. Enquanto isso, no Ocidente, especialmente após a guerra, Haiha começou a ser estudado de outra forma, não como herói romântico, mas como fenômeno tático. Instrutores militares passaram a analisar seus métodos com frieza quase matemática. Posição, paciência, economia de movimento, controle emocional, silêncio. Não havia nada de espetacular nisso, e exatamente por isso funcionava. Essa ausência de espetáculo é um detalhe importante. Haiha não se encaixa bem no imaginário cinematográfico moderno. Ele não gritava ordens, não fazia discursos, não corria sob fogo cruzado.
Passava horas imóvel, respirando devagar, esperando alguém cometer um erro mínimo. Isso entra em choque com a forma como gostamos de contar histórias de guerra. Talvez por isso sua história demore tanto para ser contada de forma honesta. Com o passar das décadas, outro debate começou a surgir, especialmente entre historiadores e filósofos militares. Até que ponto a eficiência extrema desumaniza quem a pratica? Hei-ha raramente falava sobre suas vítimas. Não dava nomes, não descrevia cenas. Para alguns isso era sinal de frieza. Para outros de sobrevivência psicológica. Em guerras de inverno, o inimigo muitas vezes não é visto como indivíduo, mas como movimento, silhueta, padrão. Esse tipo de distanciamento é perigoso e necessário ao mesmo tempo. Perigoso porque apaga a humanidade do outro. Necessário porque sem ele, poucos conseguiriam continuar vivos por muito tempo em combate. Hei-ha viveu até os 96 anos. Nunca demonstrou sinais públicos de culpa esmagadora, mas também nunca buscou glória. Ele parecia carregar a guerra como algo encerrado, não como identidade. Talvez seja por isso que sua história cause tanto desconforto hoje. Vivemos em uma era que gosta de narrativas claras, heróis e vilões bem definidos. Hei-ha não se encaixa facilmente em nenhum dos dois. Ele não lutou por ideologia global, não tentou mudar o mundo. Ele defendeu sua terra, no contexto mais brutal possível, usando a habilidade que tinha. O resultado foi devastador. E o mundo ainda não sabe exatamente como lidar com isso. Se em algum momento você se perguntou como uma única pessoa pode alterar o curso emocional de milhares, esse é um bom ponto para refletir. E se essa história está te prendendo até aqui, vale considerar acompanhar o canal. Não como apoio automático, mas como sinal de que histórias complexas, sem simplificação fácil, ainda têm espaço para existir. Outro aspecto pouco discutido é como a própria Finlândia lidou com Hei-ha após a guerra. Ele recebeu condecorações. Foi respeitado, mas nunca colocado em um pedestal exagerado. Não houve tentativa de transformá-lo em mito absoluto. Talvez porque os finlandeses entendessem algo que outros países ignoram. Mitos simplificam demais realidades que deveriam permanecer complexas. E então há a ferida física. Hei-ha foi atingido no rosto por um projétil explosivo pouco antes do fim da guerra. Sobreviveu por pouco. Seu rosto nunca voltou ao normal. Passou meses em coma. Acordou no dia em que o cessar-fogo foi anunciado. Para muitos, isso soa quase simbólico demais para ser real. Mas foi. A guerra deixou sua marca literal nele, mesmo que não o tenha matado. Essa cicatriz permanente é um detalhe crucial. Ela quebra qualquer romantização fácil. Hei-ha não saiu ileso. Ele pagou um preço alto. E talvez isso seja o que torna sua história mais honesta do que a maioria. Não há vitória limpa. Não há final triunfal. Há sobrevivência. Chegar a esse ponto da história de Simo Hei-ha obriga qualquer análise séria a desacelerar. Porque não dá mais para falar apenas de números, técnica ou contexto militar. A partir daqui, o tema deixa de ser o que ele fez e passa a ser o que isso significa. E esse é o território mais desconfortável de todos. A guerra costuma ser explicada como necessidade estratégica, defesa nacional, resposta inevitável. Mas indivíduos como Hei-ha desmontam essas justificativas fáceis. Quando uma única pessoa se torna responsável por centenas de mortes, a guerra deixa de ser apenas um fenômeno coletivo e passa a ter um rosto, mesmo que esse rosto quase nunca tenha sido visto por quem morreu. A pergunta não é se Hei-ha estava certo ou errado. Essa é uma pergunta infantil para um evento adulto demais. A pergunta real é: o que acontece com uma sociedade quando ela precisa de alguém assim para sobreviver? E mais ainda, o que acontece quando essa pessoa cumpre o papel com eficiência quase absoluta? Hei-ha nunca negou o que fez, mas também nunca tentou justificar moralmente suas ações. Ele falava de dever, não de ódio, de função, não de prazer. Essa linguagem mecânica incomoda porque remove a emoção que muitos esperam encontrar. Não há discursos sobre o inimigo ser mau.
Há apenas a constatação de que, se ele não atirasse, seria morto. Isso levanta outro ponto ignorado com frequência: a diferença entre escolha e contexto. Hai-Ha escolheu ser atirador, sim, mas não escolheu a invasão soviética, o inverno extremo, nem o colapso das linhas finlandesas. Dentro desse cenário, suas opções eram limitadas, e ele escolheu a que oferecia maior chance de sobrevivência, para ele e para os outros. Essa lógica não absolve, mas explica. E explicação não é defesa, é compreensão estrutural. Ao longo do século XX, muitos exércitos tentaram replicar o modelo Hai-Ha. Falharam quase sempre, porque tentaram copiar o resultado sem entender o conjunto de condições que o tornaram possível. Hai-Ha não era apenas um excelente atirador. Ele era produto de um ambiente específico, treinamento rural desde a infância, clima extremo, terreno conhecido, inimigo despreparado para aquele tipo de guerra e, acima de tudo, tempo. Tempo para esperar. Tempo para observar. Tempo para errar pouco. Sem esse conjunto, o mito cai. Outro erro comum é tentar enquadrá-lo como símbolo de supremacia individual. Isso também é falso. Hai-Ha nunca operou sozinho no sentido estratégico. Ele fazia parte de uma defesa coletiva. Seu impacto só foi possível porque havia outros segurando linhas, sabotando rotas, atrasando colunas. Isolá-lo como o homem que venceu a guerra é tão errado quanto ignorá-lo completamente. Mas mesmo reconhecendo isso, o desconforto permanece. Porque há algo perturbador em aceitar que um indivíduo possa se tornar uma engrenagem tão eficiente dentro de um sistema de morte e sair psicologicamente funcional do outro lado. Isso desafia narrativas modernas sobre trauma obrigatório, culpa inevitável, colapso mental garantido. Hai-Ha não se encaixa nesses modelos, e isso não significa que eles estejam errados. Significa apenas que a experiência humana em guerra é mais variada do que gostamos de admitir. Após a guerra, ele voltou para uma vida simples. Caça, agricultura, silêncio. Raramente falava sobre o conflito. Quando perguntado sobre o número de mortos, respondia com evasivas ou corrigia exageros. Não havia orgulho explícito, tampouco arrependimento teatral. Havia encerramento. Esse encerramento incomoda tanto quanto a eficiência, porque ele sugere algo que poucos querem ouvir. Nem todos os que matam em guerra carregam isso como uma maldição eterna. Alguns compartimentalizam, outros encerram, outros não sobrevivem mentalmente. Não existe uma resposta única, e aceitar isso é aceitar a complexidade humana, algo que discursos simplificados evitam. Se essa parte da história está te fazendo pensar mais do que apenas consumir informação, vale deixar registrado nos comentários o que mais te incomoda nesse caso específico: o número, o silêncio ou o fato de ele ter vivido em paz depois. Esse tipo de reflexão não é consenso e não precisa ser. Quando a história de Simo Hai-Ha chega ao fim, não sobra um herói clássico. Também não sobra um vilão conveniente. O que permanece é algo mais difícil de digerir, um limite humano exposto em sua forma mais crua. Hai-Ha não mudou o rumo da guerra sozinho. A guerra de inverno terminou por razões políticas, estratégicas e econômicas que iam muito além de um único homem. Mas ele mudou o cálculo. Mudou a percepção soviética sobre o custo real da invasão. Mudou a forma como pequenos exércitos passaram a entender o impacto de operações assimétricas. E, principalmente, mudou a maneira como a guerra moderna passou a enxergar o indivíduo dentro da máquina militar. Antes dele, o atirador era visto como apoio. Depois dele, passou a ser visto como ameaça estratégica. Mas essa mudança teve um preço invisível, porque quando um exército percebe que um único homem pode causar esse nível de dano, a resposta não é admiração, é brutalidade. O Exército Vermelho intensificou bombardeios indiscriminados, uso de artilharia pesada e ataques de saturação exatamente para eliminar qualquer possibilidade de repetição do fenômeno Hai-Ha. O campo de batalha ficou mais impessoal, mais destrutivo, mais distante do confronto direto. Ou seja, o sucesso de um homem acelerou a desumanização do conflito.
Esse é o paradoxo final. Hai-Ha venceu como indivíduo, mas contribuiu para um modelo de guerra ainda menos humana, não por intenção, mas por consequência. A guerra não aprende lições morais, ela aprende lições de eficiência. E eficiência raramente é gentil. Décadas depois, Hai-Ha foi entrevistado já idoso. Perguntaram se ele se arrependia. Ele respondeu algo simples, quase seco. Eu fiz o que me mandaram fazer, o melhor que pude. Não houve justificativa ideológica. Não houve discurso patriótico. Apenas a constatação de uma função cumprida. Essa resposta incomoda porque não oferece catarse. Não há redenção. Não há queda trágica. Não há confissão. Há apenas a realidade de que, em certos contextos, pessoas comuns são colocadas em situações extraordinárias e respondem de formas que desafiam nossas categorias morais confortáveis. Talvez o maior erro seja tentar transformar essa história em lição clara. Ela não é. Ela é um alerta ambíguo, um lembrete de que guerras não criam monstros do nada, mas também não preservam inocências. Elas ampliam capacidades humanas, tanto para resistir quanto para destruir. Se há algo a aprender aqui, não está nos números, nem na precisão, nem nos recordes. Está na pergunta que fica depois que o barulho cessa. Que tipo de mundo exige homens como Simo Hai-Ha? E o que esse mundo perde quando precisa deles? Antes de sair, vale um último convite silencioso. Se você acredita que histórias assim ajudam a entender a guerra para além da propaganda e do espetáculo, considere acompanhar o canal. Não para glorificar o passado, mas para encará-lo sem filtros. A história não pede aplausos, ela pede atenção.